Bom dia! Hoje, 17 de fevereiro de 2025, aqui no Canadá, está sendo comemorado o Dia da Família. E hoje temos como tema do nosso café com a palavra. A base do texto se encontra em Deuteronômio 32, de 1 a 14, que assim fala: Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com Ele, e não como filhos. Que vergonha! São geração corrompida e depravada. É assim que retribui ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembrem-se dos dias do passado. Considerem as gerações há muito passadas. Pergunte aos seus pais e estes contarão a vocês, aos seus líderes e eles explicarão a vocês. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel, pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com a coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Este foi o texto, e segundo o nosso pão diário, a nossa leitura cotidiana, fala assim: o Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com os seus braços. Segundo Deuteronômio 33, 27. No eterno cântico de Moisés, encontrado na leitura bíblica de hoje, Deus é retratado como uma águia-mãe dedicada, em que seus jovens filhos podem confiar até mesmo na assustadora experiência de aprender a voar. Segundo Deuteronômio 32, 11. A águia-mãe constrói um ninho para seus filhotes, acolchoando-o
com penas do próprio peito. Mas o instinto dado por Deus, com a qual a águia prepara este abrigo seguro, também obriga os filhotes a sair antes que seja tarde demais. As águias foram criadas para voar, e o amor não falhará em ensiná-las. Glória a Deus. Somente assim elas se tornarão o que foram criadas para ser. Assim, um dia, a mãe águia desorganizará os ramos do ninho, tornando-o um local desconfortável para se estar, e pegará um filhote confuso, pairará pelo céu e o soltará. O filhote começará a cair em queda livre. Onde estará a mamãe neste momento? Ela não está muito longe. Rapidamente, ela mergulhará e pegará o novato com uma asa forte e repetirá este exercício até que cada filhote seja capaz de voar sozinho. Você está com medo de cair em queda livre? Lembre-se de que Deus voará em seu resgate e abrirá os braços eternos para ampará-lo. Ele também ensinará algo novo e maravilhoso com essa experiência. Sob a proteção dos braços de Deus, não há nada a temer. E fala aqui o porquê disso tudo. O amor de Deus não nos mantém distantes das adversidades, mas nos sustenta nelas. Muito interessante, irmãos e irmãs, esta passagem, e principalmente no momento em que a mãe desorganiza o ninho, torna-o desconfortável. Quantas vezes nos sentimos também desconfortáveis diante das situações da vida, e tudo por amor, para que possamos crescer, para que possamos nos fortalecer nossas asas, nossas vontades, orientar nossos caminhos, para que possamos voar de forma altaneira também, de sermos águias. Oh, glórias a Deus por esta palavra. O Eterno tem um propósito para cada um de nós, como foi lido e falado também na reflexão. Aqueles que foram criados para ser águia, aqueles que foram criados para serem pastores, para aqueles que foram criados para servir em alguma coisa no corpo de Cristo. Não existe criação no mundo que não haja um propósito. Todos os seres foram criados com um propósito na terra. O ser humano por si só, ele não cria nada por nada. Tudo que ele cria, desde um carro, um avião. Ninguém viu, ninguém vê um avião trafegando nas rodovias, porque ele foi criado para voar. Assim também somos nós, quando Deus nos criou para um propósito. E este propósito principal é de buscá-lo, de adorá-lo. Deus busca verdadeiros adoradores. Este é o propósito principal. E qual seria o nosso segundo propósito? De amar o próximo como a si mesmo, de levar o Evangelho. É de suma importância levar o Evangelho, porque este é o maior milagre de Deus para nós e nossas vidas. A salvação, a volta para Cristo, a volta para o Criador, para o Deus Pai. Como a águia que cuidou dos seus filhotes, os alimentou para que se fortalecessem e crescessem. Em um determinado momento ela teve que expulsá-los do ninho praticamente, para que aprendessem a voar, a conquistar coisas maiores. Assim é Deus em nossas vidas. O
crescimento, a santificação, tudo se trata de um processo. E este processo leva a vida, esta vida aqui na Terra. É a oportunidade que temos de aprendermos a voar ou a não voar. Que possamos cumprir este propósito a qual Deus tem nos criado, de voltar ao Pai. E que Deus possa ter misericórdia e derramar sua graça de iluminar nossa mente e trazer o conhecimento, o entendimento do seu propósito em nossas vidas. Que Deus nos abençoe neste grande dia, que é o Dia da Família. Eu peço a todos que possamos baixar nossa fronte e fechar os nossos olhos num momento de foco, de concentração, de pedir a Deus a sua misericórdia. Oremos. Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, de ter cuidado de nós, de se revelar a nós, de se convencer de que só o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra, e aquele que pode nos salvar. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia de enviar teu único Filho, Senhor, para morrer na cruz, se tornar homem mortal, ser humilhado e morrer na cruz, de ser subjugado pelos homens. Mas não havia nenhum pecado nele, no teu Filho amado, e a morte o devolveu, e assim ele venceu a morte eterna. Ó Senhor, foi o Senhor que nos trouxe a vida eterna, Senhor, o reconhecimento que existe um lar celestial. Ó Senhor, nesse dia especial da família, que haja união, que haja paz, que possamos comungar do mesmo pensamento, do mesmo alimento, do mesmo teto, Senhor, que haja união, que haja força. Ó Senhor Deus, o inimigo tem tentado destruir as famílias, mas nós pedimos uma bênção especial, não só neste dia, a qual é comemorado o Dia da Família, mas para o resto de nossas vidas, que a família seja base, Senhor, de uma sociedade forte, uma família que reconhece o Deus Supremo como seu Salvador, o seu mantenedor, o seu livrador. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa nos livrar de tantos males que tentam nos acometer, nos destruir, nos sucumbir. Ó Pai, Senhor Deus, fortalece, Senhor, os laços matrimoniais, Senhor, para que os filhos possam ver pais firmes, pais unidos, Senhor, e que eles possam assim também serem seguros na vida, terem a esperança de um Deus forte, de um Deus que possa sustentá-los com a sua mão poderosa. Obrigado por tudo isto, ó Deus, pelo teu poder inefável, completo, que nos preenche um vazio que só o Senhor pode preencher. Às vezes é um vazio tão grande que nada ou ninguém nesta terra consegue preenchê-lo, mas o Senhor Deus consegue preencher esse vazio tão grande que está dentro do coração dos homens. Obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça imerecida derramada em nossos corações. E tudo isso eu só posso te pedir em nome de teu Filho amado, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.